Olá, a gente vai apresentar agora o nosso projeto para a disciplina de aprendizado por reforço, Star Orbit. Ele foi feito por mim, Elton, pelo Felipe, pelo Gustavo e pelo Leonardo. Na nossa apresentação, a gente vai mostrar o ambiente que a gente implementou, a metodologia que a gente fez para coletar os dados, os resultados obtidos, os resultados específicos para a DQN e a nossa conclusão. O ambiente que a gente implementou é um ambiente grid-word. Então, o agente ele deve navegar por uma grade à procura das recompensas boas, enquanto evita as recompensas ruins. O ambiente ele é discreto, ele é episódico, ele possui no máximo 100 passos e ele recebe uma punição a cada movimento. Os elementos que tem nesse ambiente são o agente, que tem o símbolo do robozinho, as recompensas terminais, que são as estrelas, as punições, as recompensas negativas terminais, que são as lápides, os espaços vazios, e as recompensas e as punições não terminais. Essas recompensas e punições não terminais, eles não terminam o ambiente e elas somem do ambiente quando a gente passa por elas. O estado do ambiente, então, é a posição do agente, a posição dos elementos atuais no ambiente, as recompensas que ele já coletou, elas saem do ambiente, e a recompensa por movimento. A observação do agente é apenas a posição dele na grade. As ações são 4, ele pode se movimentar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Na variação estocástica, ele tem 85% de chance de ir para a direção desejada e 5% de ir para as outras direções. Quando a gente modela, então, como o processo decisório de Markov, para cada estado do agente, a transição, no caso determinístico, são 4, ele pode ir para cima, para a esquerda, para baixo, para a direita. E sempre que ele ocorre uma transição, ele vai diretamente para o estado que ele quer ir. Sempre que ele tenta transitar para as bordas, ele volta para o mesmo estado. E a gente tem os estados terminais com as recompensas terminais. Para o caso estocástico, se ele está em uma célula e ele tenta ir para cima, ele tem 85% de chance de ir para cima e 5% de ir para os outros estados adjacentes. O caso é que ele tem recompensas não terminais, o ambiente ele se torna parcialmente observável. Então, para cada combinação de ter ou não ter as recompensas e as punições não terminais, é como se a gente tivesse uma subcadeia separada no nosso sistema. E sempre que o agente ele passa por um estado que tem essa recompensa ou punição não terminal, quando ele sai dele, ele vai ter uma transição para subcadeia que não tem essa recompensa não terminal, como acontece aqui. Então, se ele tentar ir para a direita no estado nessa cadeia, ele vai parar nessa variação, no mesmo, basicamente na mesma posição, mas na cadeia sem a recompensa. Isso torna o ambiente parcialmente observável, porque a gente não consegue saber em qual subcadeia ele está em cada momento. Ele só consegue saber a posição dele na grade. Irei falar sobre a metodologia, como que foi implementado os algoritmos e a coleta dos resultados. As técnicas foram implementadas utilizando a linguagem Python, onde todas as técnicas herdavam uma classe comum, que a gente chama de learning, e implementavam algumas funções em comum. Seria a select action, a select random action e a select optimal action e a update. Basicamente, essas de select são o que escolhe a ação do agente e a de update o de treinamento. A gente implementou para o Monte Carlo, para o Klearn e para o Sarsa as versões LFA e Feature Unhot. E fizemos para essas técnicas também treinamento com a política Epsilon Grid, com uma taxa de aprendizado alfa e decaimento Epsilon linear. A DQN tem algumas especificidades, né? Nela a gente utilizou PyTorch, uma arquitetura densa de 16 para 8 para 4, com parâmetros fixos de tal em 0.005 e um bet size também fixo em 128. Nela também a política é diferente, é uma Epsilon Grid GLE. E a gente também realizou o treino usando a CPU, porque antes a gente tentou treinar com a CPU, mas como pode ser visto nesse gráficozinho, a gente teve um problema de estouro de memória, também perda em transferência. Os experimentos foram realizados utilizando 6 técnicas, 4 variações de ambiente, tanto determinístico e estocástico,
a gente variou o alfa inicial indo de 1 elevado a -3 até 1. E o gama, e o epsilon e o lambda a gente também variou indo de 0 até 1. No total foram 11.200 variações, o que levou cerca de 39 minutos. A DQN tem algumas diferenças nos experimentos. Nela a gente variou o alfa indo de 1 elevado a -1 até 1. E o epsilon e o lambda a gente variou de 0 até 1 também. Com o gama sendo de 0,25 até 1. As variações específicas nesse ambiente foram de 0 determinístico, 0 estocástico, 1 estocástico, 2 determinístico e 3 determinísticos também. No total foram 220 variações, o que levou um treino de 37 minutos. As métricas que a gente utilizou foi o tempo, a recompensa acumulativa, o número de passos e a versão atualizada do agente. Isso foi para o treino. Depois disso, a gente fez mais 50 episódios, levando em conta a recompensa acumulativa e o número de passos para pegar a média e usar isso como resultado. Falando um pouco dos resultados agora, a gente vai utilizar como base o ambiente zero primeiro para fazer a comparação dos parâmetros, que é esse ambiente que está na tela. Ele é um ambiente simples que a gente consegue ter bastante controle do que as técnicas estão fazendo para verificar a convergência e a convergência delas. No geral, a gente pôde observar que pelo aumento do reward cumulativo, que as técnicas elas convergiram durante o treino, isso mostrando que as técnicas elas geravam uma política satisfatória para esse ambiente. E também a gente pôde observar que a variação dos parâmetros ela gerou uma variação no resultado. E spoilers, vocês podem ver que o Monte Carlo sofreu uma variação significativamente menor do que as outras técnicas em relação à diferença dos parâmetros. Aqui a gente pode observar a execução do agente em um episódio, ele começando na posição 1-1, vamos dizer ali, e ele desce para baixo, e depois vai à direita, chegando na estrela, que é a recompensa terminal, que acaba com o episódio recompensando o agente de forma positiva. Essa, no caso, era uma política esperada. A gente pôde observar também, pela metodologia, variando os parâmetros, o impacto que cada um dos parâmetros tinha em cima do treino. Para tanto, a gente fixou para esse ambiente zero determinístico, para cada uma das técnicas, os parâmetros que geraram o melhor resultado, e a gente variava apenas o parâmetro de interesse, assim a gente conseguia ter controle do que esse parâmetro estaria fazendo. Quando a gente foi variar o alfa, a gente percebeu que o Q-Learning ele é mais sensível a essa variação, só performando melhor para os alfas maiores, então 10 a -1 e 10 a 0, enquanto o Monte Carlo se mostrou mais robusto de todos, e o Sarsa se mostrou mais robusto que o Q-Learning, mas ele ainda assim sofre um pouco com o alfa igual a 10 a -3. Então, a gente pôde observar que esses valores mais altos são melhores, tanto 10 a -1 quanto 10 a 0. Já para o Gama, a gente conseguiu observar que o Q-Learning e o Sarsa eles são mais sensíveis a esse parâmetro, especialmente quando o Gama é igual a 0, que eles praticamente não convergem. E o Monte Carlo se mostrou novamente robusto à variação dos parâmetros. E com isso a gente conseguiu observar como para as outras duas técnicas que usam Bootstrap, os valores mais altos de Gama são melhores, aqui esses valores são melhores para o treinamento. Bom, agora analisando o Epsilon, a gente pode observar que, na real, o Q-Learning ele foi o mais robusto, e o Monte Carlo ainda se mostrou robusto, mas menos que o Q-Learning. E o Sarsa, ele sofreu bastante para os valores maiores, quanto para os valores, para o valor zero. Então a gente pôde observar que, enquanto seja diferente de zero, menos exploração é melhor, tanto para o Sarsa quanto para o Monte Carlo. O Monte Carlo também teve a sua pior performance com o Epsilon igual a 0. Já para o Lambda, a gente pôde observar que um valor muito alto é catastrófico. Quando o Lambda é igual a 1, ele praticamente não converge. A gente, procurando no livro do Sutton, encontrou que a possível causa disso era que os traços multiplicativos poderiam explodir, e a possível solução que ele traz é substituir os traços no lugar de multiplicar sempre. E a gente pôde observar que o valor ótimo de lambda
foi encontrado em 0,5. Bom, quando a gente analisa bootstrap contra não bootstrap, qual dos dois é melhor? Assim, como descrito, a gente conseguiu observar que o Monte Carlo, que é sem bootstrap, ele teve muito menos variação em relação aos parâmetros, ele é muito mais robusto. E a gente supôs que isso era por causa das estimativas que o Q-Learning e o Sarsa precisavam ter para a realização desse bootstrap, o que gerava uma maior variação. Agora a gente tentou analisar o viés, tentando replicar aquele ambiente do precipício que a gente viu na disciplina. E nosso objetivo era óbvio, ver o viés otimista do Q-Learning, mas isso não pode ser visto. Quando a gente usa o parâmetro fugir das bordas, o Q-Learning ele foge 4 vezes, enquanto o Sarsa foge 6. Assim, não é muita diferença. E o Monte Carlo também foge 3 das 8 possíveis células que ele pode fugir das bordas. Assim, não é tanta diferença, a gente esperava que o Q-Learning realmente não tentasse fugir das bordas e que o Sarsa tentasse fugir mais, mas isso não pôde ser observado. E o grupo se pergunta se talvez aumentar a estocasticidade não evidenciasse melhor esse efeito, que foi comprovado durante a apresentação com a professora. Bom, falando da estocasticidade, a gente pôde observar uma perda da recompensa próxima de 1 e um aumento no número de passos próximo de 1. Nesse ambiente, o agente era punido por 1 sempre que ele desse um passo. E como que ele sempre dá um passo a mais e não consegue completar, em média, da quantidade mínima de passos, ele, em média, perde ali 1 de recompensa. E outra coisa que a gente pôde observar quando a gente coloca estocasticidade em jogo durante o treinamento é que o tempo aumenta bastante. Não só ele não consegue realizar a quantidade ótima de passos, então ele realiza mais passos, o que demora mais treino, mas o próprio tempo do passo, ele é mais lento, porque você precisa jogar os números aleatórios em questão. Quando a gente foi tentar analisar a observabilidade parcial, nossa expectativa era que o agente ficasse preso ao redor dessa recompensa não terminal, por ele não ter controle de qual das cadeias ele está, né, por não ser garantida a propriedade de Markov. Contudo, o que foi observado foi, na verdade, uma política coerente. A gente se pergunta se talvez um ambiente mais drástico, no qual a recompensa não terminal fosse maior, evidenciasse esse efeito. Já no ambiente da recompensa por movimento, ele realmente não morre, mas não ganha, ele está ali só para passear. Ele tenta fugir de qualquer maneira dos estados terminais, uma vez que apenas estar no ambiente é recompensador para a gente. E a política ótima é exatamente o que as técnicas convergiram para fazer, que é só fugir dos estados terminais. Bom, quando que a gente foi utilizar o aproximador de função, a gente observou uma perda ligeira de performance, mas ela é bem ligeira mesmo porque a gente optou por abastecer a rede com encodings one-hot do estado, e não, por exemplo, com as posições XY. E, na verdade, a implementação desse aproximador de função foi apenas o teste da técnica do que avaliar se ela conseguia aumentar a generalidade do modelo ou não, uma vez que só abastecendo XY no ambiente que a gente estava analisando não era suficiente para o aproximador linear de função executar o seu trabalho. Bom, mas para a DQN a gente optou, na verdade, por fazer justamente isso que a gente estava com medo de fazer no aproximador linear. A gente abastece a DQN apenas com a posição em X e a posição em Y do agente. E a gente pôde observar que o treino ele funciona. É só observar a recompensa média, ao longo dos episódios ela vai aumentando. Mas nem tudo são rosas. Dificilmente essa técnica ela gera bons resultados. É possível observar no gráfico de baixo que ela mais não converge do que converge. Ela é muito sensível aos parâmetros. E quando que a gente, na metodologia, optou pela variação dos parâmetros, ela converge assim, para uma combinação de parâmetros. É muito difícil mesmo de convergir ela. E a gente repetiu a metodologia para as outras técnicas para a gente verificar o impacto dos parâmetros na DQN. E a gente pôde observar que o alfa mais baixo daqueles dois que a gente tinha jogado como ótimos, o 10-1 e o 10-0, o 10-1 mostrou uma melhor convergência. Mas o 10-0 a gente pôde observar que ele divergiu. Já para o gama a gente viu que o gama alto ele converge, enquanto qualquer outro valor de gama divergiu. E o epsilon, a gente viu que, embora o epsilon 0 quase convergiu, o epsilon igual a 1 foi o melhor.
Mas vale ressaltar que a gente usou o Grid in the Limit with Infinite Exploration, e o epsilon ele decaía exponencialmente, o que proporcionou esse epsilon igual a 1. Não se assuste, a política não é completamente aleatória, porque o epsilon vai diminuindo, e ele convergiu melhor. Bom, quando a gente foi analisar o viés, a gente pôde observar na DQN o viés otimista que a gente esperava com Q-Learning. É possível observar na política que a gente não tenta fugir das bordas, ele só tenta realizar a ação ótima e ele superestima a política, porque é o ambiente estocástico, né? Então, com certeza, ele eventualmente caiu no precipício, mas a política ótima dele diz que ele vai só para a direita. E a política nos demais ambientes, ela não foi muito diferente daquela que a gente observou anteriormente com as outras técnicas tabulares. Então, tanto quanto o Sarsa, quanto o Q-Learning, quanto o Monte Carlo. Quando que a gente vai analisar o Deep contra o tabular, em relação tanto de tempo quanto de performance, a gente pode observar que o DQN ele é ligeiramente inferior para o nosso problema em relação à performance, mas vale ressaltar que a DQN está resolvendo um problema bem mais complexo que os algoritmos tabulares. Os algoritmos tabulares eles têm ali as 100 posições da tabela para alterar, enquanto que a DQN é abastecida apenas com a posição X e Y do agente. Outra coisa que a gente pode observar é que o tempo de treinamento da DQN é ordens de grandeza maior. Ele beira ali quase 1 minuto, enquanto que o tabular se convergia assim em menos de 1 segundo. E agora a gente vai falar da conclusão. Entrando agora nas conclusões. Primeiro, uma análise de qual seria a técnica melhor para o nosso problema. Analisando os ambientes que a gente treinou, tanto as técnicas tabulares, quanto com o aproximador de função linear, quanto com a DQN, a gente consegue observar que para o ambiente zero determinístico o Monte Carlo é melhor, para o zero estocástico o Q-Learning com LFA é melhor, para o 1 estocástico o Sarsa-Lambda com LFA é melhor, para o 2 determinístico o Monte Carlo é melhor, e para o 3 determinístico o Monte Carlo com LFA é melhor. Analisando os ambientes, então, a gente consegue ver que a técnica de Monte Carlo ela foi a que teve a performance melhor na maior parte dos ambientes. Além disso, a gente já tinha mostrado que ela é uma técnica mais robusta aos parâmetros. E é sempre bom lembrar que isso é específico para o nosso problema que a gente estava treinando. As nossas conclusões é que a técnica de Monte Carlo é mais robusta para esse ambiente, porém as 3 técnicas elas têm performances similares. A gente precisa de mais ambientes para analisar melhor a questão do viés e da observabilidade parcial. A gente sabe também que a gente coletou muitos dados e muitos deles ainda estão inexplorados, então a gente poderia ter mais conclusões além do que a gente gerou. E que a DQN é a técnica mais difícil de treinar, além de ter a pior performance. Então, para o nosso tipo de problema, ela não seria uma técnica muito indicada.